Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Leão para o mês de dezembro de 2025, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Leão. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com os leoninos que você conhece, porque isso ajuda no crescimento do canal e você também recebe as notificações das publicações dos vídeos, tá? Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataroto.com. Vamos começar aqui com o oráculo da Grande Mãe. Um oráculo bem especial que ainda não tinha usado em leituras do canal. Para as leoninas, leoninos, veio Ísis. Levante o meu véu e conhecerás a verdade que procuras. Ísis é uma figura muito importante, né, da mitologia grega e ela está muito relacionada com esse enxergar além, né? Quando tem uma coisa de elevação de consciência aqui, de retirada do véu. Vamos ver mais com o Monólogo, o oráculo da lua. O que a gente tem mais para os leoninos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente nesse mês de dezembro. Veio aqui prosperidade à frente, lua nova em touro. E com o oráculo da benzedeira, a lua nova, ela fala de inícios, né? Então eu sinto aqui uma nova fase que se apresenta para vocês, que se abre para vocês. Uma fase mais confortável, mais segura, mais próspera em algum âmbito da vida, né? Pode ser no trabalho, pode ser no lar, pode ser na vida afetiva. Aqui com a benzedeira veio racional, quem nos ilumina, e emocional, se dói um abraço. Muito interessante ter vindo o racional e o emocional juntos, né? Me traz muito essa ideia desse equilíbrio que é necessário entre essas energias, para que a gente não deixe de enxergar o que está além do véu, mas para que a gente também não perca a perspectiva, a gente não se perca nas nossas próprias emoções, né? Para que a gente mantenha os pezinhos no chão e tenha uma base para caminhar, tem um chão firme para pisar. Tem uma energia aqui também de vocês lutando pelos sonhos de vocês de uma maneira muito consciente, muito racional. Então tem esse equilíbrio entre racional e emocional muito nessa perspectiva. Então assim, para me sentir feliz, para fazer o que me faz bem, o que me satisfaz emocionalmente, para acolher os meus sonhos, os meus desejos, eu traço um caminho, eu planejo, eu me organizo e eu ando esse caminho. Para alguns eu sinto que vocês já vinham fazendo isso e aí vocês vão colher um resultado disso. E esse resultado ele vai vir muito como uma confirmação, uma validação. Então às vezes a gente tá perseguindo um sonho e a gente tá ali se dedicando,
acreditando, mas a gente ainda não teve nada de concreto que validasse aquilo. E eu sinto que agora vocês vão ver algo que não vai dar pra desver, algum tipo de confirmação, sabe? Pode ser da competência profissional de vocês, pode ser do valor de vocês mesmo. Tem uma coisa aqui um pouco do valor, de vocês se sentindo valorosos. Vamos ver aqui o que mais a gente tem para o mês de dezembro dos leoninos. Com o tarô mitológico. Ai, que susto. Um barulho na janela. Veio a temperança. Vou colocar aqui. Temperança é uma carta que pede uma certa paciência. Ela sugere um momento de harmonização das emoções, de equilíbrio, né? Novamente, tem essa ideia aqui de equilíbrio. A temperança, ela fala mais de equilíbrio emocional mesmo, mas eu sinto uma confirmação desse equilíbrio entre racional e emocional que eu estava falando. Tem algo aqui que ou alguns vinham aguardando há muito tempo, ou que vocês vão precisar perseverar e ter paciência para receber, porque as coisas têm um tempo para acontecer que não é o tempo que você quer, não é o tempo que você gostaria, não é o tempo que você acha que é o mais adequado. É o tempo divino, é o tempo devido. Teve uma época da minha vida que eu tava desempregada e essa carta aparecia muito. E eu ficava, meu Deus do céu, não aguento mais. E assim, depois que passou esse período, eu entendi por que ela vinha, eu entendi o que eu recebi, eu entendi a importância do tempo que eu fiquei, de certo modo, esperando, né? Que eu fiquei com essa sensação de espera, mas eu não tava esperando. Eu tava me alquimizando, me transformando. E vocês estão vivendo isso, ou vêm vivendo isso. É porque eu sinto realmente dois grupos, assim. Para alguns, a colheita tá mais próxima e para outros é mais assim. Para alguns essa leitura tá vindo mais como uma confirmação e logo logo vocês vão receber essa validação que eu mencionei, né? Essa concretização, essa confirmação. E para outros, a própria leitura é um aconselhamento, é um pedido para que vocês, é uma orientação para que vocês sigam assim e mais à frente vocês recebam a tal confirmação, tá? Vamos ver aqui com o tarô prateado das bruxas, o que a gente tem para os leoninos. A rainha de ouros, o cavaleiro de espadas, o rei de espadas, o 7 de espadas e o 7 de bastões. Muita gente nessa leitura. Eu vejo vocês mais como essa energia de rainha de ouros, que reforça essa ideia de prosperidade, de abundância. Tendeu a ser um mês positivo para vocês, um mês de realizações, um mês de bastante trabalho também, dedicação às coisas que são importantes para vocês. É um mês que traz muito esse elemento da construção, da concretização, de botar a mão na massa, de se dedicar, de alimentar os seus sonhos com ações. E aí, tem algumas mensagens aqui. Para alguns pode haver uma dificuldade de comunicação, por vocês estarem um pouco na defensiva, um pouco inseguros. Por estarem inseguros, vocês podem acabar se sabotando em algumas situações.
Então, estejam atentos a isso, assim. Em qualquer situação que você precisar falar, que você precisar se comunicar, que você precisar escrever algo, às vezes se candidatar para algo, ou ter uma conversa importante com alguém, cuidado para você não se sabotar, assim. Uma coisa que eu gosto de fazer é acender uma vela e pedir para a espiritualidade guiar minhas palavras naquele momento, naquela situação. Fazer uma meditação antes pode ajudar também. Aqui com o Rei de Espadas tem um elemento de preparação também. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, e estudar e se preparar não é só sobre o assunto que você vai falar, é sobre como falar também. Então, quanto melhor você se prepara, mais confiante você se sente e menos você tende a se sabotar. Quem for participar de algum tipo de negociação, de algo que exija uma comunicação mais estratégica, essa preparação ela é muito importante, porque é como se, para alguns aqui, essa comunicação que vai haver, né, ela fosse num cenário um pouco, de certo modo, hostil, com ar de armadilha, assim. Tem uma coisa de alguns de vocês tendo uma tendência a se enrolar, a se perder na própria fala, a se confundir. Mercúrio ainda tá retrógrado, né? Fica até 29 de novembro, mas essa energia ela pode repercutir aí pelos primeiros dias de dezembro também. Então, assim, não é pra preocupar nem deixar ansiosos, mas é isso, se preparem, né? Estejam atentos e não é pra ficar na defensiva. Essa carta de 7 de paus, ela fala muito que, assim, quando você está preparado, você não sente que precisa se proteger, se defender, porque você tá preparado para lidar com o que surgir. Quando você não está preparado, aí você fica na defensiva, você fica inseguro, você fica acuado, porque você sente que você não vai conseguir lidar com aquilo de uma maneira que seja favorável para você. Então você acha que aquilo ali vai te prejudicar de alguma maneira. E isso vem de uma insegurança, de um despreparo. Então esteja preparado, tá? E se acolha, sabe? Assim, é comum a gente se sentir um pouco inseguro em determinadas situações, ou ansioso, ou preocupado, mas apesar assim, de ser comum, né? Aliás, justamente por ser comum, que a gente deve se acolher, é humano, sabe? Acho que às vezes a gente desumaniza muito que a gente né? Vou tirar umas cartas aqui para algumas áreas da vida de vocês com o tarô do Osho. Vou tirar uma para trabalho, uma para dinheiro e uma para relacionamento. Trabalho, relacionamento e espiritualidade. Vamos lá. Trabalho, relacionamento, dinheiro e espiritualidade. Aqui na parte de espiritualidade veio novamente a temperança, que aqui se chama integração. E essa carta da temperança, ela traz essa integração entre o yin e o yang, o masculino e o feminino, que se expressa também no ar e na água, o racional e o emocional. Vem muito essa ideia de equilíbrio entre opostos, de integração, dessa temperança mesmo. Tem uma coisa de vocês estarem muito serenos para terem domínio do próprio emocional e não o contrário. Aqui com relação a dinheiro, veio a aventura, que é o pajem de ouros,
me sugere novamente algum tipo de oportunidade de ganho, algo que é novo, que é inicial. Então pode ser uma oferta, pode ser um pequeno aumento, para alguns é simplesmente o 13º, que cai agora em dezembro, né? É algum tipo de melhora financeira, mas não é nada assim muito grande. Para alguns pode vir a se tornar algo grande, mas nesse primeiro momento ou é uma coisa que simplesmente tem o potencial e tá no início, ou é uma coisa realmente pequena, assim, um ganho pequeno. Para relacionamento veio possibilidades, que é o 2 de paus, e tem, para quem tá solteiro, tem vocês enxergando, assim, olhando mais além das possibilidades que vocês enxergavam antes. Então vocês vendo mais possibilidade, vocês olhando um horizonte maior, assim, enxergando um horizonte maior de pessoas, às vezes assim, vendo algumas pessoas com outros olhos, ou se permitindo olhar para pessoas diferentes. Para quem tá no relacionamento, tem aqui um pensamento sobre algumas reflexões sobre o avanço ou não dessa relação. E é importante que vocês não tenham pressa, né? Que vocês se permitam viver, ouvir, sentir, perceber as coisas antes de tomar uma decisão. E aqui no profissional veio o criador, que é o rei de paus, e é uma energia muito potente, muito criativa. Pode ser uma pessoa que te ajuda, pode ser a pessoa com quem você vai ter essa espécie de diálogo ou embate, e pode ser simplesmente esse aconselhamento, né, assim, de vocês chegarem com bastante autoridade, com bastante autoconfiança nessa conversa. Vou colocar aqui pro lado e vou puxar aqui os oráculos para finalizar essa leitura do signo de Leão para dezembro de 2025. Me contem aí se vocês gostaram desse formato novo. Tomara que eu me lembre de fazer certinho, porque eu sou danada pra esquecer. Como eu fiz a leitura, principalmente quando é uma nova. Aqui com o oráculo do mapa encantado, veio fazendo uma escolha. Olha que interessante, essa carta ela tem 2 portais. E os dois são... esses 2 portais, essas 2 portas, trazem caminhos bonitos, assim. É uma carta que reforça a ideia da importância de se posicionar, independente de como você está se posicionando. Então, às vezes a gente fica muito preso à ideia de qual é o caminho certo, qual é a decisão certa, qual é a postura certa. E esquece que o mais importante é se posicionar de uma maneira genuína. É saber se ouvir para se encontrar. Tem uma música que fala isso, né? Enfim, mas é você saber se ouvir para você ter a visão do caminho. Aqui com o oráculo dos anjos ancestrais, o que mais a gente tem para o signo de Leão? Guardião do espelho, reserve um tempo para refletir. Essa leitura ela vem falando recorrentemente de se dar tempo, né? De não ter pressa, de não querer apressar as coisas, né? Ter paciência consigo mesmo, com uma situação, com a vida. Entender que o tempo é um elemento importante para que você encontre a clareza que você está buscando, para que caiam os véus. Aqui com o oráculo da Trabalhe Sua Luz, veio alinhe-se. O que não está alinhado na sua vida e precisa mudar. Gatos. Tem uma coisa, mais uma carta que sugere essa alquimia, né? Que vem com a temperança, esse equilíbrio. Enfim.
muito forte essa mensagem. É um tempo realmente de harmonização interno para que vocês manifestem algo, para que vocês tenham clareza de algo, de um caminho, de como agir. E aqui com o tarô akáshico veio iniciação em condição de irmã invertido e preso nas ruínas. Essas duas cartas, elas vêm lembrando que você tem um propósito e que uma sensação de aprisionamento, algumas crenças que te limitavam, elas estavam te distanciando de um propósito. Quando eu digo um propósito, não é necessariamente algo profissional, né? Às vezes é um propósito mais pessoal mesmo. Quando eu falo um propósito, tá mais ligado a quem você é no mundo do que o que você faz. Enfim, o ponto aqui, resumindo aqui a leitura, nesse mês de dezembro, um véu cai. Vocês ganham consciência do quanto uma falta de conhecimento, quanto uma insegurança, e às vezes esse conhecimento é sobre vocês mesmos, não é sobre ninguém, né? Mas enfim, o quanto algumas ideias que estavam limitando vocês, que aprisionavam vocês, que intimidavam de certa forma vocês, estavam distanciando vocês desses caminhos tão bonitos, de seguir em frente, de se conectar com situações melhores para vocês. Isso fica claro esse mês, mas assim, eu tô dizendo isso agora, não é para vocês ficarem ansiosos, é para vocês se manterem nessa prática de buscar esse equilíbrio, de se dar tempo, de olhar para si, né? De serenar a mente também. Então assim, vocês já estão fazendo, continuem fazendo. E para quem não começou, comece, né? Tá bom, leoninos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimatarot.com.